Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula, né? Onde hoje nós vamos conversar um pouco sobre a dinâmica, né? Aula essa voltada para os alunos do ensino médio, mais precisamente da primeira série, né? Esse que vos fala, eu sou o mestre Ronaldo Souza, né? Desde já pedir para vocês aí se inscreverem no nosso canal Física Show e curtir, compartilhar e comentar, né, onde vocês poderão tirar as dúvidas de vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica, né, mais precisamente sobre as leis de Newton, onde a gente vai falar um pouquinho, né, dando continuidade ao conteúdo de mecânica. Nas aulas anteriores a gente já viu que a mecânica é dividida em duas partes. A parte que trata da cinemática, que a gente viu anteriormente, e a partir de agora a gente vai falar sobre a dinâmica, né? Nós vimos que a cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com o que causa aquele movimento, né? Então a dinâmica, ela vem do termo dinâmica, provindo do grego dynamik, que significa forte. E em física, para a gente, a dinâmica é nada mais é do que o ramo da mecânica que estuda o movimento de um corpo e as causas desse movimento, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um corpo em movimento, a gente vai, além de estudar o movimento desse corpo, a gente vai também nos deter ao que está causando aquele movimento, né? Que seria a causa do movimento, ok? Então, a gente vai falar, né, das leis de Newton, né, que em 1687 o físico matemático inglês Isaac Newton publicou a sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que continha os fundamentos da questão do movimento dos corpos. E parte desses fundamentos foi formulado por meio de 3 leis básicas, né, que ficariam conhecidas como as famosas leis de Newton. Então, a partir de então, os modelos físicos baseados nesses princípios explicariam grande quantidade de movimentos, de fenômenos do comportamento de gases ao movimento dos planetas, do comportamento dos gases ao movimento dos planetas. Então, a gente vai começar falando sobre as leis de Newton, né, onde eu tenho, para me falar de movimento e de dinâmica, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que basicamente o movimento ele parte, né, de uma força. Então, o que seria uma força? Uma força nada mais é do que a grandeza do tipo vetorial, ou seja, ela é definida a partir das informações do módulo, direção e sentido, né? O módulo nada mais é do que o seu valor numérico, e a força ela está associada geralmente a ações de como puxar, empurrar, arrastar, quebrar, etc., né? E a força ela pode são classificadas em 2 tipos, que são as forças de contato e a força de campo. Então, a força de contato nada mais é do que quando eu tenho a interação direta entre 2 corpos, né? Por exemplo, ao empurrar um carro, por exemplo, a força envolvida é do tipo de contato, ou seja, se eu empurro um objeto, eu estou entrando em contato as minhas mãos com o objeto. Então eu tenho o contato direto entre os 2 corpos, no caso da minha mão e esse objeto. E o outro tipo de força são chamadas forças de campo, que é quando eu não tenho a interação direta entre os 2 corpos, ou seja, ocorre a força a uma certa distância. Por exemplo, se eu coloco a força gravitacional, eu tenho entre a Terra e a Lua, não vou ter o contato direto entre eles, mas sim um campo gravitacional. Do mesmo jeito, quando eu tenho 2 ímãs, né, ou eu tenho a interação entre 2 ímãs, uma força magnética, onde eu vou ter a interação entre os 2 ímãs sem haver o contato, certo? Ou ainda uma força de interação elétrica, onde eu tenho questão de prótons e elétrons, eu não vou ter os 2 em contato, mas eles vai estar ocorrendo a interação entre eles, né? Então essas são as forças que atuam
a distâncias, ou seja, não ocorre o contato direto. Então, força de contato é quando eu tenho um contato direto entre os dois corpos ou mais, e força de campo é quando a gente não tem o contato direto, e sim essa força ocorre a uma certa distância dos corpos, entre os corpos, ok? Então, as três leis de Newton, elas são basicamente a primeira lei, a lei de Newton, chamada também o princípio da inércia, né, que diz o seguinte: quando os corpos tendem a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo, a não ser que forças externas atuem sobre eles, né? Então aqui a gente tem uma figura de um homem num cavalo, né, e esse cavalo ele freia bruscamente. Então, quando ele freia bruscamente, pela lei de Newton, a primeira lei, o princípio da inércia, diz que o corpo do homem tende a permanecer em movimento ou em repouso. Então, ele tende, como ele vinha em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, por isso que ele é jogado para frente, né? Então, aqui na figurazinha B, nós temos um carro fazendo uma curva, né? Então, se, pelo princípio da inércia, se não houvesse o atrito aqui entre os pneus e a estrada, o carro tenderia a continuar o movimento em retilíneo, ou seja, por essa forma tracejada aqui. A tendência dele é que ele fosse continuar esse movimento. Por exemplo, o princípio da inércia, né, por exemplo, se nós estamos num carro e o motorista, por exemplo, freia bruscamente, a tendência é que o corpo da gente ele vá o quê? Para frente, devido o quê? Ao princípio da inércia. Ou seja, eu estava em movimento e eu sou freado bruscamente, ou seja, o carro que eu estou é freado bruscamente, então a tendência é que eu permaneça o movimento, ou seja, por isso que a gente é jogado para frente, tá certo? Então esse é a lei da inércia, ou seja, o corpo tende a permanecer em seu estado, seja ele em repouso ou em movimento. Do mesmo jeito, quando a gente está, por exemplo, num carro parado, quando o motorista acelera, a tendência do corpo da gente ir para onde? Para trás. Porque a gente estava em repouso e a tendência do nosso corpo, pelo princípio da inércia, é que a gente continue em repouso. Não continuamos por quê? Porque existe o quê? Uma força externa atuando sobre o nosso corpo, no caso, a aceleração do carro, fazendo com que a gente é jogado para trás, ou no caso do freio, jogado para frente, porque a tendência é a gente continuar em movimento. Ok? Então essa é o princípio da inércia, nada mais é do que a tendência desse corpo permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Desde que não atuem forças externas sobre ele. Para a gente falar nisso, né, na medida do inércia, a gente vai depender de algumas grandezazinhas, certo? Grandezas essas que é a massa de um corpo, né? Ou seja, nada mais é do que a medida da sua inércia, ou seja, quanto maior a massa, maior vai ser a sua inércia, certo? Então, por exemplo, quando a gente freamos um carro com muito mais facilidade do que um caminhão, ou seja, por que a gente freia um carro mais fácil do que um caminhão? Devido que a sua medida de inércia, ou seja, a medida da sua massa, ou seja, quanto maior a massa, maior a dificuldade de se colocá-lo em movimento ou em repouso, certo? Mesmo estando sobre a mesma velocidade, a gente tem mais dificuldade de parar o caminhão do que o carro, porque eu tenho a inércia maior do caminhão, certo? Então, massa é uma grandeza escalar, onde a massa no Sistema Internacional de Unidades, a gente viu que o Sistema Internacional é o sistema padrão de medidas, né? Então nós temos, por exemplo, a de distância, metro, tempo, segundos, né? Então do mesmo jeito a gente vai ter para a grandeza escalar massa, que a unidade de medida vai ser o quilograma, certo? E a unidade de força de medida do SI nada mais é do que o Newton, em homenagem a Isaac Newton, que foi quem deduziu essas leis, certo? Então admite-se que uma força de intensidade de 1 Newton é capaz de imprimir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado a um corpo de massa de 1 kg. Ou seja, a inércia, a massa de 1 kg, ela possui uma inércia de
é a sua medida de inércia, ou seja, ela pode ser uma força de 1 Newton é capaz de imprimir a esse corpo de massa de 1 kg uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Então, dando sequência, a gente vai falar agora sobre a segunda lei de Newton, também conhecido como o princípio fundamental da dinâmica. Certo? Então, para que um corpo modifique o módulo, a direção e o sentido de sua velocidade, significa que este movimento deve estar acelerado. Ou seja, a força resultante é diretamente proporcional à massa vezes a aceleração. Ou seja, quanto maior for a massa, maior vai ser a força resultante, ou quanto maior a aceleração, também será maior a força resultante. Então, a força resultante ela tem a mesma direção e sentido da aceleração. Se a força resultante sobre um corpo for nula, ou seja, quando a força resultante for igual a zero, isso significa que esse corpo também possui uma aceleração igual a zero. Quando é que isso ocorre? Quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento uniforme, nós vimos que a velocidade ela não varia. Então, quando ela não varia, isso significa que eu vou ter uma aceleração igual a zero. Certo? Então, para isso, a gente vai ter que a força resultante igual a zero significa que a minha aceleração também será zero. Certo? Então, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é diretamente proporcional à massa e à aceleração. Certo? E, por último e não menos importante, nós temos também chamado a terceira lei de Newton, né? Terceira lei de Newton, também conhecido como princípio da ação e reação, né? Trazendo para um ditado popular, toda ação corresponde a uma reação. Certo? Então, por exemplo, toda ação é a força exercida de um corpo como resultado da interação entre o corpo, provoca neste uma força chamada de reação, de mesma intensidade e direção, porém sentidos opostos. Por exemplo, se eu empurro uma mesa, eu estou causando a ação. E qual vai ser a reação da mesa? A mesa também vai me empurrar com a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentidos opostos, ou seja, eu empurro a mesa para frente e a mesa me empurra para trás. Certo? Do mesmo jeito, a terceira lei de Newton, ela também tem os dois tipos de interação, seja ela de contato ou de campo. Contato a gente já viu quando eu tenho o contato direto entre os dois corpos, e de campo quando independe, ou seja, não depende do contato direto entre os corpos. Certo? Por exemplo, se eu solto um objeto, ele vai o quê? Cair, devido que à interação entre as massas da Terra e desse objeto. Ou seja, a Terra puxa o objeto e o objeto puxa a Terra. Porém, a Terra vai levar vantagem porque possui uma massa maior. Certo? Então, por exemplo, aí nós temos a cena de uma luta de boxe, onde um soco, né, a mesma força que a luva faz aqui no rosto do lutador, é a mesma que o rosto do lutador faz na luva. Porém, vai levar desvantagem, por quê? Por massas diferentes, certo? Então eu tenho ação e reação, né? Ou seja, toda ação gera uma reação. Por exemplo, se eu digo alguma coisa ruim com um colega, logicamente que ele vai revidar, ou seja, seria a reação, tá certo? Então, ação e reação é a lei muito utilizada na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Com isso aqui, a gente pode explicar também o princípio do funcionamento de um foguete, né? Que nada mais é do que a lei da ação e reação, né? Que a gente vai discutir durante as próximas aulas, né? Onde a gente vai postar também a atividade para vocês, e a gente vai continuar essa discussão nas próximas aulas, certo? Então, não se esqueçam, né, de curtir o nosso canal, se inscrever e deixar aquele like e a sua pergunta lá para que a gente possa discutir, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.